Olá pessoal, aqui é o professor Grins e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como encontrar um vetor definido por dois pontos. Aqui nós temos dois pontos, o A e o B. E eu quero determinar um vetor que começa em A, tem a origem A e extremidade em B. O vetor está sendo ali representado, então começa em A e termina em B. E eu posso encontrar esse vetor que começa em A e termina em B fazendo o quê? B menos A. Então, se eu subtrair desta forma os pontos, eu encontrarei o vetor que tem a origem em A e termina em B. Caso eu queira que o vetor comece em B e termine em A, e aí está representado, começa em B e termina em A, então o vetor terá o sentido contrário, conforme eu estou representando ali. E aí eu teria que fazer o quê? A menos B. E aí eu encontraria um vetor com um sentido oposto, então. Então é assim que se determina um vetor, que começa num ponto e termina no outro. Aqui nós temos representado um vetor que começa em A e termina em B, e também o sistema de eixos coordenados x e y. Então, colocando que o vetor começa em A e termina em B, conforme a gente está vendo. Só que este vetor que eu tenho ali, que começa em A e termina em B, eu também posso optar por trabalhar por outro vetor igual a ele. E esse vetor que é igual a ele, eu estou deslocando ali para que vocês possam perceber, começa na origem do sistema. Vou chamar esse vetor de V, que é igual ou equivalente ao vetor AB. Então, a gente dá preferência por trabalhar para o vetor que tem sua origem na origem do sistema, que simplifica muito, uma vez que são vetores iguais. Aqui eu tenho dois pontos e eu quero determinar o vetor AB. Então, eu faço B menos A. E o vetor BA, então eu faço A menos B. É desta forma que a gente faz para encontrar o vetor. O vetor AB, substituindo os pontos, é B, que é 8,10, menos A, que é 5,6. O vetor AB, então, será, subtrai as coordenadas do x, 8 menos 5,10 menos 6. O vetor AB, que começa em A e termina em B, então, será dado por 3 e 4. Já o vetor BA, agora é o contrário, né? O sentido contrário, vai ser dado por A, que é 5,6, menos o B, que é 8,10. Então, o vetor que começa em B e termina em A será encontrado fazendo 5 menos 8. Subtrai as coordenadas do x, 6 menos 10. BA será, então, menos 3 e menos 4. Repare bem que o sentido é oposto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tiver um vetor que começa em A e termina em B, conforme eu representei ali, e o outro vetor que começa em B e termina em A está representado ali para vocês verem que o que muda é o sentido apenas. O modo e a direção são iguais. Bom, na próxima questão nós temos 3 pontos e eu quero determinar o ponto D, conhecido A, B e C. Como eu não gosto de trabalhar com fração, eu vou passar aquele 2 para o outro lado multiplicando. 2 que multiplica CD, então, igual a AB. Finalmente, agora eu vou aplicar aquele conhecimento que eu adquiri. Faço D menos C igual a B menos A. Posso ainda aplicar a distributiva, ficar 2D menos 2C igual a B menos A. E agora eu passo 2C, que está negativo, para o outro lado positivo. Então, 2D igual a 2C mais B menos A. Finalmente, eu posso substituir os pontos conhecidos. Então, fica 2D, que eu quero achar o D. 2 que multiplica C, que é menos 2 e 4, mais o B, que é 3 e menos 1, menos o A, que é menos 1 e 2. Perfeito. Então, 2D igual a menos 4 e 8, multipliquei o 2, mais 3,1, menos 1, menos 1 e 2. Juntando agora os termos que tem x, 2D igual a menos 4, mais o 3, que é o outro x, e menos, com menos dá mais. Então, eu coloco mais 1, vírgula. E agora, juntando os y, 8 menos 1, menos 2. Finalmente, 2D igual a menos 4 mais 3 dá menos 1. Com mais 1 dá 0. O x vai dar 0 do primeiro. 8 menos 1 dá 7. 7 menos 2 dá 5 o segundo. E agora, finalmente, eu posso passar aquele 2 que está multiplicando por outro lado, dividindo. Eu vou ter
0 sobre 2, 5 sobre 2. Então, o ponto D será 0 e 5 sobre 2. Aí está o ponto, então, solicitado. Vamos passar para uma outra questão. A questão que nós temos agora na nossa frente diz o seguinte: qual o ponto inicial? Para que a gente possa se comunicar melhor, eu vou colocar o ponto inicial aqui. O ponto inicial eu vou chamar de A, sugestivo, né? Esse é o ponto inicial, é o que a gente está querendo saber, porque pergunta assim, qual o ponto inicial do segmento orientado, que é um vetor, né? Que representa o vetor V, olha o vetor V, vamos colocar o vetor aqui, menos 1 e 3. Sabendo que sua extremidade está em, a extremidade eu vou chamar de B para que a gente se comunique melhor, 3 e 1. Então está aí, ó, o vetor V, na verdade, é dado por, começa em A e termina em B. Fazendo a subtração que a gente já conhece, vai ficar B menos A. Este é o vetor AB. Substituindo os valores, menos 1 e 3 no lugar do V, igual a B, que a gente conhece, 3 e 1, menos o ponto A. Bom, este ponto A que está negativo passa para o outro lado com sinal contrário. E o 3 e 1 fica como está. Já o outro, bota um sinal de menos na frente, uma vez que ele vai passar para o outro lado. O outro para ordenado, é claro. Juntando tudo, o A vai ser igual a 3 mais 1, 1 menos 3. O ponto A, então, como é ponto, não precisa daquele sinal de igual, vou omiti-lo, fica 4, menos 2. Aí está o ponto solicitado, então, o ponto de origem do vetor. Bom, neste último exercício que nós vamos fazer para encerrar o vídeo, eu tenho o ponto A e ponto B e quero saber qual é o vetor V. Primeira coisa que eu poderia fazer já é substituir o 1,3 no lugar do B, igual a menos 5 e 1 no lugar do A, mais 2V. Então, 1 e 3 menos 5 e 1, igual a 2V. Fazendo a subtração do x, vai dar 1, menos na frente de menos dá mais 5, menos na frente do mais dá menos. Então, eu coloco 3 menos 1, igual a 2V. 5 mais 1 é 6 e 3 menos 1 dá 2, igual a 2V. Eu posso inverter as posições, botar o 2V primeiro e o 6 e 2 depois, uma vez que geralmente a incógnita fica do lado esquerdo. Passa dividindo, V vai ser igual a 6 dividido por 2, 2 dividido por 2. O vetor V vai ser igual a 3 e 1. Aí está, então, o resultado solicitado do nosso vetor. Mas antes de terminar o vídeo, eu vou deixar para vocês um exercício sugestivo para vocês tentarem resolver. Foi dado o ponto A e o ponto B e um vetor V, e eu quero que vocês calculem o que foi solicitado no item A e no item B. Lembrando que a resposta vai ser deixada na descrição do vídeo para que vocês possam conferir. Bom, com isso eu agradeço a presença de todos, espero que tenha ajudado e também estou contando com a presença de vocês no meu próximo vídeo. Então, até breve.